Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Alisson Tonassi mais uma vez trazendo aqui o livro dos Espíritos, comentário para umbandistas. Estamos no capítulo 3 da criação, item 5, pluralidade dos mundos habitados. Vamos lá dar continuidade. Kardec pergunta aqui na 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? A espiritualidade responde, sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Então vamos lá. Então a espiritualidade responde: em todo esse universo criado por Deus há outros orbes habitados por seres espirituais, tá? A gente não vou comentar que tipo de seres espirituais, mas a gente vai ver aqui na frente. Vamos lá. Aqui é uma nota de Kardec. Deus povoou os mundos de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ser e ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então Kardec está dizendo, olha só, racionalmente não é lógico Deus que criou tudo na sua perfeição e tudo com sua sabedoria ser de maneira inútil, né? Então vou botar lá um mundo que não haja uma finalidade clara. Então, por exemplo, no universo inteiro de bilhões de galáxias, com trilhões de sóis e quadrilhões de planetas, realmente a gente hoje, até a ciência, ela também questiona. Será que há uma maneira de ter habitação de maneira semelhante à da Terra? Então eles procuram, mas não da forma semelhante à da Terra no sentido assim, de não ter um homem lá, mas de ter algo vivo, né? Uma bactéria, vírus, alguma coisa nesse sentido. Então a ciência também procura um pouco nesse sentido, né? Agora, a espiritualidade diz, vocês não tomem cuidado nesse processo. Vocês não são os únicos em tecnologia. Tem gente mais evoluída do que vocês. Agora vamos ver como é que isso funciona aqui para Kardec. Aí ele pergunta, a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Aí eles falam, não, eles absolutamente não se assemelham. Então ele pergunta o seguinte, olha, então a gente tem a Terra, nós temos a constituição física, que tem ar, tem oxigênio, gás carbônico, tem lá as substâncias da Terra, com todos os nossos materiais que fazem com que gere vida. Nos outros locais é assim também? A espiritualidade responde, não, eles absolutamente não se assemelham. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui para depois a gente criar conclusões. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? A espiritualidade vai responder, sem dúvida. Como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então eles quiseram dizer o seguinte, olha, você tem a constituição da Terra é uma, a constituição, por exemplo, de Júpiter é outra, de Marte é outra. Nessa constituição da sua atmosfera, das suas características ali, por exemplo, aqui nós temos oxigênio. Vamos supor, eu não esqueci qual o planeta, que a atmosfera é feita de metano gasoso.
Será que lá não existiria um modo de vida para viver junto ao metano? Aqui na Terra nós temos hoje, nas estruturas abissais dos mares, bactérias que ficam a quilômetros de profundidade, beirando essas emanações de gases que saem do fundo do mar. Então lá se vive, essas bactérias, elas não são bactérias que absorvem oxigênio, ela absorve o metano que é expelido ali. E tem uma vida muito grande. Então aqui na Terra já tem essa diferenciação de vida. A espiritualidade diz que existem outras constituições em outros planetas habitados que podem trazer essas modificações, mas que também é vida. Vamos lá. Pergunta 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos esses seres vivam da mesma maneira que vós, como órgãos semelhantes aos vossos? Então ele diz o seguinte: peraí, cara, não é bem assim não. Só porque a fonte de energia da Terra é o Sol, isso não quer dizer que em outros orbes a fonte pode ser outra coisa, né? E através disso eles viverem de maneira diferente da sua. Aí vamos voltar à ciência na Terra. Eu não acabei de falar sobre as bactérias que vivem na chaminés que soltam metano lá no fundo do mar e que alimentam uma série de espécies que montou um ecossistema separado ali. Então, a mesma coisa que ele está falando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do tubarão. Tem um tubarão chama tubarão da Groenlândia, que ele é cego. Ele tem um verme que fica no olho dele, ele fica cego. A grande maioria desses tubarões são assim. E os tubarões, eles têm uma percepção elétrica. Então, a cegueira física daquele tubarão não importa, porque ele tem uma percepção da eletricidade ao redor. Ele não deixa de se alimentar, ele não deixa de enxergar ao seu redor. Então, e também vamos citar os golfinhos com o ecossistema. Eles jogam o som e eles têm uma visão como se fosse um radar. É a mesma coisa. Então, a gente achar que os seres vivos de outros locais não tenham um modo diferente de vivenciar, de vivenciar a sua estrutura, é um pouco de orgulho de vaidade. Vamos dar continuidade. Aqui é outra nota de Kardec. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade da aurora boreal? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e de calor necessárias aos seus habitantes. Então, só que ele está usando o exemplo da eletricidade, mas existem vários. Quem disse que a luz é o mais importante? A luminosidade causada pelas irradiações solares é o mais importante para o meio de vida. A gente não está falando que existem mundos abissais, com ecossistemas abissais, onde a luz não aparece ali. E a forma de vida, principalmente dos peixes aqui na Terra, eles vão agir
naquele ambiente sem luz. Existem cavernas com peixes que não têm olhos, entendeu? Então, assim, a vida, ela vai desenvolvendo à medida da necessidade. Então, é o que a espiritualidade fala. Nesses mundos habitados, a vida, ela vai promanar pela necessidade do que se aquele mundo oferece. Vamos lá. Então, aqui a gente está falando, ó, tá vendo? Aqui a gente está falando o nosso fonte de luz. Aí, olha só, distanciamento. Aqui seria uma coisa, aqui é outra. E quando Kardec fala dos mundos habitados, ele não fala só na forma física, não. A espiritualidade, ela fala da forma física também, mas existem muitos mundos habitados em que essa forma de habitação, ela é mais espiritual, numa energia menos densa do que a matéria do que a gente vê. A gente já falou sobre a matéria escura, tá? Então, por que, se nós temos uma matéria física dessa e temos seres vivendo nesse tipo de matéria, por que não haver seres feitos de matéria escura? Né? É uma matéria. A ciência já descobriu. Por que não existir seres que possam habitar ali? A gente também, que nós somos umbandistas, acreditamos no mundo espiritual. Por que não haver em alguns locais mundos que estão ligados à espiritualidade? Não continuariam sendo seres vivos, seres humanos, espíritos, tá? Então isso é um questionamento. Cada um vai entender aquilo que está na tua evolução. Mas a Kardec e a espiritualidade, ela responde conforme foi falado aqui. E aí é o que eu estou dizendo. Olha só. Cada mundo teria uma forma, uma capacidade de doar matéria e, mediante a isso, uma forma de vida diferente para emanar ali. Aí, olha só, maneiras de luminosidade, entendeu? De outras maneiras de matéria e energia se fluindo, se condensando para que os seres vivos possam existir. Aí aqui eu estou dando um exemplozinho aqui, né? Então, por exemplo, o ser humano e o ser aqui como o avatar, né? Será que não existiria um outro lugar nesse universo de Deus que não houvesse condições de ser? Aí eu vou fazer um paralelo com o próprio filme Avatar. Lá, os seres humanos eram uma atmosfera diferente e os seres vivos daquela área respiravam um outro gás. Que para que os seres humanos, ali no caso da ficção, eles teriam que estar numa codificação genética, num avatar onde ele passaria a consciência deles, e ali a trama se fez. Será que não existiria um outro nesse mundo inteiro? Isso não é um questionamento fantasioso. A ciência procura isso. A ciência procura isso de uma forma. Os físicos, os astrofísicos, eles procuram dentro de uma faixa entre as estrelas, uma faixa chamada faixa habitável, e é desses locais que os astrofísicos procuram planetas que possivelmente teria água e vida. Tá? Então isso não é uma questão da espiritualidade dizer. Isso aí, a ciência já procura isso. A ciência se questiona em relação a isso, né? A gente ainda não tem provas, mas a gente tem pesquisas nesse sentido. Aí eu fazendo aqui uma correspondência com o mundo aquático, um mundo mais, vamos colocar aqui, um mundo mais espiritual ou de uma matéria mais elétrica, certo? São possibilidades. Ninguém está querendo que ninguém engula isso aqui. Aqui a gente está criando possibilidades mediante ao que a espiritualidade falou para Kardec. Então,
Basicamente é isso, meus irmãos. Então fiquemos com o Olorum. A gente vai pensar aqui na possibilidade, realmente, na possibilidade de existência de vida ao longo desse universo, tá? Não necessariamente uma vida conforme nós a entendemos, nem de tecnologia e nem de evolução. Kardec lá na frente ele vai dizer: existe mundo muito mais evoluído do que a Terra e existe mundo muito menos evoluído do que a Terra. Nós estamos num mundo bem assim, ó, meia boca, tá? Lá na frente nós vamos ver isso e fiquemos com o Olorum. Gradativamente a gente vai colocando mais coisas que Kardec fala a espiritualidade. Axé, meus irmãos.